Bom dia, minha galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos micro-organismos, estudando sobre doenças causadas por micro-organismos. Micro-organismo e saúde. Vimos na aula passada que nem todos os micro-organismos são prejudiciais e muitos deles são até benéficos, podendo até ser usados na produção de alimentos, medicamentos e outros. Alguns micro-organismos, porém, são causadores de doenças. Veja no quadro abaixo alguns exemplos de doenças causadas por micro-organismos. A gripe, ela é causada por um vírus, onde ela tem os sintomas de dores no corpo, tosse e febre. Ela pode ser transmitida através da saliva contaminada, espirro, tosse, beijo, copos, talheres. O Covid-19, que é o vírus do coronavírus que está se alastrando pelo mundo nos dias de hoje. Ele é transmitido através do vírus e os sintomas deles é dores no corpo, tosse, febre, perda de paladar, perda do olfato. Ele pode ser transmitido através da saliva contaminada, do espirro, da tosse, do beijo, de copos, de talheres. O sarampo também é causado por vírus e os sintomas é a febre, a tosse, a irritação dos olhos, coriza, manchas avermelhadas no corpo e outros. Ela pode ser transmitida através da tosse, do espirro, da fala ou respiração. A cólera, ela é transmitida através de bactérias. Ela provoca diarreias, vômitos, dores na barriga e febre alta. Pode ser transmitida através da água, frutas ou verduras contaminadas por bactérias. Por isso que é muito importante a gente lavar bem as frutas e as verduras antes de comê-las e manter as nossas mãos sempre bem higienizadas, como a gente viu na aula passada. Micose, ela é causada por fungos. Ela causa coceiras, manchas brancas, rachaduras entre os dedos, deformações nas unhas e outros. Ela pode ser transmitida no contato direto, compartilhamento de objetos pessoais como roupas, toalhas, meias, alicates de unha, sabonete e entre outros. A amebiase, ela é causada por protozoários. Ela causa diarreias, dores na barriga e febre. E pode ser transmitida através de alimentos contaminados e falta de cuidados com a higiene. Você já observou que algumas doenças são transmitidas de uma pessoa para outra facilmente? Como, por exemplo, a gripe. Ela é muito facilmente transmitida de uma pessoa para outra. Também já parou para pensar que o simples hábito de lavar as mãos é importante para prevenir algumas doenças? Como, por exemplo, evitar levar à boca as mãos sujas quando você tocar em um objeto, quando você ir brincar, quando você for comer uma fruta. Antes de comer, de tocar na fruta, lavar sempre bem as mãos. Algumas doenças causadas por micro-organismos são contraídas uma única vez, outras mais de uma vez. Veja, você já se perguntou o porquê? Às vezes não, quase sempre isso ocorre devido à nossa imunidade que fica baixa, devido aos cuidados com a nossa alimentação, com o nosso corpo. Se você contrair uma doença, você tem que se fortalecer para que seu organismo ele fique imune ao contágio daquela doença novamente. As defesas do nosso corpo. Nosso corpo está em contato diário com uma infinidade de micro-organismos e é capaz de combater a maioria deles através do sistema de defesa ou sistema imune. O corpo produz substâncias capazes de destruir os micro-organismos invasores. Por isso que é sempre importante a gente cuidar bem da nossa alimentação, da nossa higiene, para fortalecer o nosso organismo cada vez mais.
Algumas vezes o organismo não tem força suficiente para se livrar das infecções, então precisamos usar as vacinas. E as vacinas elas servem como um componente a mais de defesa do nosso organismo contra as infecções causadas por bactérias, por vírus e por fungos. As vacinas elas previnem muitas doenças. Nela contém micro-organismos enfraquecidos que não causam doenças, mas estimulam o corpo a produzir substâncias capazes de combater a doença. Veja como funcionam as vacinas. Nossa, que barulhão é este? É a Diná? Ela já chegou e nem passou por aqui. Nossa, que frio! Oi, Diná. O que houve com você? Acho que peguei uma gripe danada. Nossa, que frio! Poxa, você está tão mal assim, é? Põe mal nisso, Rex. Não fique muito perto, não. Você pode acabar doente também. Fique tranquila, eu já tomei uma vacina contra a gripe. Achim! Vacina? Calma, Diná. Está começando mais um Pequenos Cientistas. Espere aí, Rex. O que é uma vacina? Eu estava pesquisando este assunto outro dia. Aqui está. As vacinas podem ser gotas ou injeções. Elas estimulam o nosso sistema imunológico a fabricar células que defendam o nosso corpo contra algumas doenças. Para você entender melhor, veja a explicação do especialista. É isso aí, Rex. Eu vou explicar melhor o que é uma vacina. A vacina é um composto farmacêutico que é constituído por vírus ou bactérias contra a qual a gente quer combater a doença, e ela previne a ocorrência de certas doenças causadas por vírus e bactérias nas pessoas. A vacina é constituída pelo agente imunizante que a gente quer combater e por outras substâncias como conservantes, adjuvantes, estabilizadores. Como funciona a vacina? Quando a gente aplica a vacina numa pessoa, o que acontece? Existem células que defendem o organismo, são as células do sistema imunológico, são chamadas de linfócitos. Os linfócitos são os soldados do corpo. Então o que acontece? Eles vão formar uma população de anticorpos que vão agir contra esse agente agressor. E aí a pessoa vai formar o que a gente chama de memória imunológica. São células de memória, e quando a pessoa entrar de novo em contato com um agente agressor, ela vai ter um mecanismo de defesa contra esse agente. As vacinas são produzidas através da atenuação dos vírus ou das bactérias, ou então através da morte desses vírus e bactérias. Além disso, através da tecnologia atual, existem vacinas que são feitas por engenharia genética, como a vacina da hepatite B. Ora, é bom saber que hoje em dia existem vacinas que podem prevenir várias doenças infecciosas, como a gripe, a catapora, o sarampo, a hepatite. E estas vacinas podem ser aplicadas num posto de saúde perto da sua casa.
como a gente pôde observar, existem várias doenças que causam danos ao nosso corpo, que são provocadas através de vírus, de bactérias, e que existem muitas formas da gente prevenir e de combater essas doenças, seja com a simples lavagem de mão, com um banho, ou lavar as frutas antes de consumi-las, as verduras e até mesmo as vacinas, que são um componente a mais utilizado para tornar a nossa imunidade mais potente, mais resistente, transformando o nosso corpo cada vez mais saudável. Bom, como prevenir doenças? Além das vacinas, podemos prevenir as doenças mantendo os bons hábitos de higiene, como usar o lenço ao suar o nariz, não andar descalço, tomar banho todos os dias, escovar os cabelos, cortar as unhas, lavar as mãos, manter a casa limpa, beber água filtrada, escovar os dentes após as refeições e usar sempre roupas limpas. Essas são algumas maneiras que a gente pode adotar, que é comum no nosso dia a dia, que faz com que a gente adquira bons hábitos e proteja o nosso corpo contra as doenças que estão presentes aí no meio. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Essas foram as fontes de onde foram tirados os conteúdos para produzir a nossa aula. Espero vocês na próxima aula e um forte abraço.